Estamos no ar com mais um episódio do Doutor Podcast e hoje com um convidado muito especial, que é o Dr. Bruno, especialista em ortodontia e referência em Invisalign aqui no estado do Espírito Santo. Dr. Bruno, é um grande prazer te receber aqui no nosso Doutor Podcast, né? E hoje vai ser um bate-papo muito bacana, porque todo mundo quer saber o que é esse Invisalign. Olha, ó, uma honra imensa estar aqui com vocês, né? Eu espero poder contribuir muito aí com o que a gente vem fazendo, explicar um pouquinho o que é o Invisalign, né? Isso aí. Então, assim, o Invisalign é uma marca de alinhadores, né? Hoje a ortodontia, ela mudou muito por conta dos alinhadores, que são aparelhos removíveis, né, transparentes e que conseguem fazer movimentos da mesma forma que a gente fazia no passado com os aparelhos convencionais e de brackets, fios e tudo mais. Então a gente consegue fazer as movimentações, trocando os alinhadores a cada semana, e assim, a adesão dos pacientes são várias, assim, as vantagens que a gente consegue Muito bom, né, Bruno? falar muito. Bruno, veio o Invisalign e com ele veio a questão da tecnologia, né? E o que mudou para você na sua carreira de ortodontista, né, depois que veio esse digital? O digital, na verdade, ele está entrando em todas as profissões, né? A gente observa que todas as áreas estão sendo impactadas pelas mudanças. E o digital na odontologia né, veio muito forte. Não ficou pra trás. Não ficou para trás. O scanner, na verdade, ele entrou, fazendo com que a gente consiga até mostrar já de início para o paciente a oclusão, a mordida, as queixas. Então, já ajudou demais no diagnóstico. E aí, depois disso, a gente consegue imprimir e pensar como resolver o paciente no fluxo digital. Então, assim, a parte burocrática, a parte que era traumática do passado, hoje não tem mais. Então, assim, o scanner e outras ferramentas digitais vieram de fato para inovar. Ai, que bacana. Grande. Então, o scanner, ele possibilita com que você tenha uma boa previsão do tratamento do paciente. Exatamente. Na verdade, o que acontece? Tudo começa pelo diagnóstico. Então, assim, o que eu percebi na minha clínica? O scanner facilitou o entendimento. Então, o paciente começou a participar um pouco mais do tratamento, já no início. E outra vantagem muito grande, com o sistema Invisalign, a gente faz uma prévia do que vai ser o tratamento. A gente mostra o tratamento antes mesmo dele começar. Então, o paciente chega no nosso consultório, a gente, né, lógico que faz toda a anamnese, qual a sua queixa, o que você quer mudar, aí a gente vai escanear. No que a gente escaneia, a gente mostra, olha, você tem problema ali, aqui, isso aqui pode mudar, e a gente faz uma simulação na hora. Então, o paciente tem uma ideia de resultado final antes de iniciar o tratamento. Isso faz uma conversão muito grande, porque muita gente acha doloroso, mas quando ele vê o que pode ser feito e o resultado que isso vai chegar, ele anima. Então, assim, a gente conseguiu fazer com que muitos pacientes, pais de pacientes antigos, falassem, Bruno, bracket fio eu não topo não, mas me mostra o que eu conseguiria de resultado. E eles ficam fascinados pela tecnologia, muito legal. Encantado com esse resultado. Nossa, é fantástico. Então, Bruno, quando você faz o escaneamento, né, da boca do paciente, você já tem uma previsão, né, de como vai Sim. sair ali o resultado do paciente. Na verdade, você comanda tudo. Você vai fazer todo o planejamento, tudo detalhado, né, como vai ser essa movimentação. Explica mais um pouquinho como funciona. Vamos lá. Então, a parte que é importante, muito importante num planejamento de qualquer que seja a área, é você ter todas as bases antes, né, os exames e por aí vai. No sistema Invisalign, né, a gente vê muita gente falando de Invisalign, mas é o ortodontista que comanda essa operação. Se o ortodontista não tiver experiência e habilidade para fazer um planejamento sólido, também não vai acontecer, né? Então, assim, a gente explica muito isso para os nossos pacientes. Quando a gente faz um escaneamento, a gente já entende quais são as nossas dificuldades. E com um sistema, a gente vai planejando e a gente almeja chegar naquele determinado ponto. E já mostra para ele qual é o resultado e quais serão as dificuldades. E aí ele sim adere e funciona muito bem. O sistema Invisalign, na verdade, toda a parte de movimentação, ela vem fracionada.
cada semana, um alinhador, ele é trocado. Então, você pode trocar de 7, 8, 10 dias, depende, lógico, de cada paciente, de cada fluxo digital que a gente programou, mas a cada movimentação de cada semana, o alinhador está sendo já programado para fazer essa alteração. E Nossa, por aí então, vai. muito bacana. Então, o paciente ele também consegue fazer as trocas dele em casa. Isso quer dizer que ele vem menos ao consultório? Vem menos. Na verdade, todo caso ele já é pensado antes de ser iniciado, né? Quando a gente vai planejar um caso, o que acontece? A gente entende a dificuldade e o modelo que o paciente vai aderir ao nosso tratamento. Então, tem pacientes que eu vejo em períodos mais curtos e tem pacientes que eu vejo em períodos mais longos, né? E isso tem que ser programado lá atrás, no planejamento. Então, assim, o sistema Invisalign ele é fracionado. A cada alinhador, 0,25 milímetros de movimentação a gente consegue movimentar e planejar isso. Então ele vai trocando. A toda semana é como se fosse subindo um degrau. Toda semana ele vai movimentando um pouquinho. E nisso, o que acaba fazendo? Aquelas dores, né, a parte desconfortável da mecânica convencional, o paciente não sente. Ah, ele não sente? Ele não sente, é muito mais leve, né? Ele sente sim um incômodozinho de movimentação suave, está sentindo uma pressãozinha no dente, mas aquelas dores absurdas não acontecem mais na mecânica de agora. Nossa, que fantástico! É legal. Então, como o paciente vem menos, tem a possibilidade de um paciente de fora do país também tratar aqui com você? Então, isso foi muito legal, porque o que a odontologia digital nos possibilitou? Hoje eu consigo tratar pacientes de outros estados, pacientes que estão em outros países, todo pelo fluxo digital. A gente fala muito no manejo do virtual care, da gente atender o paciente à distância. Então, assim, a gente tem um protocolo que pacientes que moram em outros países ou outros estados, que precisam vir com 4, 5, 6 meses, até paciente que venha uma vez no ano, os resultados acontecem, tá? Então a gente pega o sistema, programa ciente que é um paciente à distância. Se ele tem uma intercorrência lá no estado dele ou no país dele, ele vai no scanner, faz um escaneamento e a dinâmica do scanner a gente pede para mandar para a nossa IDS, que é a nossa base de dados. Então o scanner que o paciente faz lá nos Estados Unidos chega para mim aqui e eu consigo saber o que eu preciso fazer, se eu preciso já reprogramar alguma coisa do alinhador, e ele recebe os alinhadores lá e a vida segue normalmente. Nossa, que muito legal, né? Tipo, muito bacana. Né? Acessível, né? Super acessível. Acessível, paciente. assim, o que eu percebi nesse fluxo agora? Muitos pacientes que antes não topavam usar uma mecânica desconfortável, demorada, né, que exigia do paciente ir toda semana no consultório, e hoje a gente consegue reverter isso. O alinhador, ele é muito confortável, ele é estético, ele consegue fazer movimentações assim de forma muito tranquila para o paciente, e ele vai acompanhando isso no consultório. Então, assim, quando a gente vai seguir com o paciente no monitoramento, o que vai acontecer? Ele vai ser avaliado perante ao scanner qual é a ideia de resultado naquele determinado momento. Está no alinhador 15. O scanner fala assim, ele está no alinhador 15, vou então comparar o projeto referente ao alinhador 15. E aí o scanner vai falar assim, olha, tá indo bem, tá indo mal, precisa repetir. Então, assim, a dinâmica é muito legal, muito bacana. E muito rápida, né? Também. Você trouxe ali os dois para a gente poder comparar, né? Antes, esses brackets era o que mais me incomodava, né? Olha, eu vou falar para você, eu fiz muito ortodontia fixa, né? E gostava, adorava. Mas quando veio os alinhadores, eu realmente me apaixonei. Porque, assim, o que mais me fazia assim, ficar encantado, é que aqui, quando o paciente colocava o aparelho, no outro mês ele já vinha, nossa, eu não tô aguentando mais. Né? Ele já... E toda consulta a gente tinha que fazer um trabalho, calma, vai acontecer, vai melhorar. E isso ia, mas doutor, quando é que eu vou tirar? Quando é que eu vou tirar? Como é que eu vou tirar? Porque isso aqui implicava muito numa prisão do social, né? As mulheres, quando se arrumavam, dá um sorriso aí, tá de aparelho fixo? Nossa, então hoje o sistema Invisalign, eu falo lá no consultório o seguinte,
olha, ele poderia ser preto, ele poderia ser roxo, ele ainda vai te trazer benefícios em relação ao convencional, tá? Então assim, por que eu me apaixonei pelo sistema? Primeiro que ele é muito prático. O paciente tira, coloca, ele come o que ele quer, ele passa o fio dental, ele escova, então eu não tenho todas aquelas problemáticas de uma retração de gengiva por má higienização, uma cárie, aqueles anéis desconfortáveis, isso já não acontece mais, tá? E ainda eu consigo fazer com que o paciente use esse aparelho criando uma movimentação, às vezes, até 2 vezes mais rápido que no sistema convencional. Porque no sistema convencional, pensa, o paciente vinha no nosso consultório, a gente fazia uma ativação, essa ativação era muito forte no início, boa no meio e fraca no final. O sistema Invisalign você vai trocando toda semana. Toda semana tem uma força biológica novinha chegando. Então assim, o paciente não sente aquela porrada e a movimentação dentária vai acontecendo, tá? E a gente consegue fazer movimentações aqui, que é empurrar o dente para trás, que para mim foi a maior revolução da ortodontia, a distalização, que a gente consegue recuperar espaços. A mecânica do aparelho convencional, ela é muito de projetar o dente para fora. O sistema Invisalign, eu consigo distalizar. O que é isso? Empurrar o dente para o fundo da arcada. Então, se eu tenho um dente torto na frente e eu não posso projetar, eu consigo empurrar o dente para o fundo da arcada, trazer esse espaço aqui para frente, desentortar esses dentes e o paciente não precisa mais passar por procedimentos às vezes invasivos, desgaste de dente, extração de dente. Então isso vem fascinando assim os nossos resultados, que a gente vem chegando e mostrando para os nossos pacientes como não é mais burocrático usar a ortodontia. E Bruno, já aconteceu o caso do paciente chegar, ter pouco espaço, né, na boca e falar, doutor, eu preciso extrair esse dente, já fui em vários dentistas e todos foram essa recomendação, e com o seu conhecimento que você acabou de falar agora, não precisa. E aí, como é que foi? Então, ó, eu tenho algumas situações no consultório que eu tenho muito orgulho de ter assim, insistido nos pacientes. Eram pacientes que queriam tirar um dente que estava totalmente torto, né? Normalmente é no arco inferior, né? O paciente acha que só o arco superior que aparece, então, esse dente está torto, está me incomodando. Pode tirar, né? Tira aí. Falei, cara, não. A sua parte de oclusão não vai ficar legal. Então, assim, a gente tem alguns casos que a gente conseguiu convencer o paciente de entrar no sistema, entender, e nisso o scanner ajuda muito, porque o scanner vai mostrar para ele, olha, é isso aqui que tem que ser feito. É essa recuperação de espaço que tem que acontecer para você ter uma desenvoltura não só de estética, mas sim de função, de encaixe ideal. E aí, alguns casos que realmente surpreendem, que era, no passado, eu também teria aderido a extrações. A extração também. E isso é muito interessante, tá? Porque quando hoje um paciente, né, que veio da mecânica convencional, vem numa revisão, e eu olho assim, nossa, hoje eu teria feito tudo diferente. Então, assim, hoje a ortodontia, ela mudou, né? evoluiu. Então, o scanner, ela consegue te dar uma previsão muito boa, né, para o paciente. Até anima o paciente. Sim. Não vou precisar extrair, não tem né, aquele desconforto, né? Não sente dor na extração, mas aquele desconforto depois, né, cicatrização. Total. A odontologia digital, scanner, mais os procedimentos, por exemplo, como com o Invisalign. Eu vou falar assim, outras possibilidades. O paciente que tinha problemas já teciduais, né? Perdas ósseas, perda de gengiva, e o periodontista dele que vem brigando com aquele dente torto, fala assim, cara, você não pode botar um aparelho fixo. Você não vai conseguir limpar esses dentes e a gente vai perder esses dentes. Então, assim, na mecânica digital, eu consigo reprogramar a intensidade das forças. Então, nesses pacientes que existe uma certa limitação, a gente consegue fazer com que essas forças sejam muito mais biológicas. Eu reduzo a velocidade, eu reduzo o movimento, eu faço com que o movimento fique parado em um determinado dente que não possa ser movimentado. Então, a nossa comunicação com os dentistas de gengiva e parte óssea, que são os periodontistas, ficaram muito próximas. Então, a gente consegue fazer um planejamento muito junto, né? Integrado. E aquele paciente que perdeu um dente há muito tempo, né? Mas os dentes, às vezes, anteriores são tortinhos ali. Teve uma perda óssea ali naquele local que ele perdeu o dente. Tem como usar o Invisalign para ir? Tem. Olha só, a parte do Invisalign, eu falo assim, a nossa
a nossa desenvoltura aumentou muito porque a gente conseguiu integrar todas as áreas ao planejamento ortodôntico. Quando a gente vai fazer o sistema, né, o scanner, ele me dá largura de dente, tamanho de dente, qual espaço que ele quer que fique, toda a parte de oclusão, estimativa de onde o dente vai estar ocluindo, e aí a gente senta com um profissional que faz implante, que faz prótese, que faz qualquer outro trabalho de dentística e fala, qual espaço você quer que eu deixe aqui para você? Isso antes de começar. Então a estimativa de, o paciente vai fazer uma lente, vai aumentar as proporções dos dentes anteriores. A ortodontia com planejamento digital, a gente consegue já prever isso e entregar isso para o paciente antes mesmo dele começar. É muito, muito interessante, muito bacana. Nossa, então a gente vê que tem possibilidades para todo mundo, né? Tem. Agora, Bruno, e as crianças? Elas podem usar o Invisalign também? Como é que fica? Isso é um outro ponto que eu acho fantástico. A ortodontia, um sistema de alinhadores, né, primeiro eu falo assim, a empresa investe muito em estudos e pesquisa, né, investe demais. E todo ano ela lança novidades, né. Então assim, nas crianças, o que a gente tem e o que a gente vê que hoje faz uma diferença enorme? O acompanhamento da erupção, o acompanhamento da postura de língua, do maxilar, faz toda uma diferença para a desenvoltura do seu dente na hora que você estiver na fase, né, adolescente ou na fase adulta. Então, assim, hoje, com 7 anos, a gente já recomenda fazer uma avaliação ortodôntica. Existe uma dinâmica de alinhadores para a criança. Então, os alinhadores, de uma certa forma, eles conseguem guiar a erupção dos dentes permanentes, tá? E no sistema Invisalign existe, eu até trouxe um dispositivozinho que chama-se Precision Wings, que ele substitui aqueles aparelhos ortopédicos de projeção de mandíbula. Então, assim, essas asinhas, elas se articulam, deixando a mandíbula mais à frente. Isso estimula muito o crescimento mandibular. Então, assim, a adesão do paciente no sistema Invisalign, né, que isso é o que eu acho que é o que a gente sofria muito no passado. Os aparelhos convencionais, os ortopédicos, eles eram muito trambolhosos. E a mãe tinha que brigar muito. Meu filho, você não tá usando e tal, Tadinha, e tal. A criança sofria bullying na escola. Então, assim, hoje, a adesão dos nossos pacientes nos alinhadores é muito maior. E assim, a mãe própria me fala assim, nossa, eu achei que eu ia ter que brigar muito. E assim, a dinâmica dos alinhadores, como ela é semanal, não tem aquela preocupação que normalmente as mães perguntam, Bruno, mas e aí, se perder, né? O aparelho convencional, se perder, tem que fazer outro. Se quebrou, tem que fazer outro. O sistema de alinhadores, você troca toda semana. Então, por acaso, numa emergência, o alinhador, a criança pula já da semana seguinte. Então fica muito confortável para o pai e para a mãe. E assim, e a previsibilidade da gente chegar nesses movimentos é fantástico. É sem sombra de dúvida, bem revolucionário. E para as crianças, ele vai ter que usar o aparelho por mais tempo ou é um tempo reduzido também? Então, na verdade, como a criança está em crescimento, a nossa grande preocupação é fazer esse guia de erupção. Fazer com que haja uma fisiologia ideal. Não só da postura dos maxilares, do lábio, da respiração, que é fundamental, mas dos próprios dentes. Então, assim, dar condição para o dente permanente erupcionar de forma normal é fundamental para que você tenha um menor problema lá na frente. Então, na fase das crianças, a gente chama de Invisalign First, que ele tem um período que a gente vai preparar essa mordida para os dentes permanentes erupcionarem. Lá na frente, a gente vai acompanhando. Quando os dentes permanentes estiverem totalmente na posição, a gente faz uma nova avaliação. Precisa fazer algum refinamento? Aí a gente usa a fase 2. Aí o paciente faz uma nova fase, normalmente com um tempo muito mais curto, porque já está tudo preparado, e aí fica tudo mais fácil. Tudo mais fácil. Muito melhor. A criança acaba tendo uma movimentação melhor, né? Por ser jovem, por estar naquela fase de crescimento. E o adulto mais velho, vamos dizer assim, a terceira idade, pode usar Invisalign? Então, olha só, os pacientes mais velhos, eu vou falar assim, eu falo, podem não, devem. Devem. Por quê? Normalmente, quem está mais velho já sofreu alguma coisa durante a sua trajetória, né? Vou falar assim, as gerações das pessoas hoje, acima de 50 anos, 60 anos atualmente, normalmente já teve alguma perda,
seja ela dentária, seja ela periodontal, que a gente chama de gengiva, osso e por aí vai. E aquilo que eu já havia te falado, a gente consegue mensurar essa força. Eu posso entrar com essa força? Eu devo? Ah, não, vou reduzir. O movimento tem que ser mais lento? Então a gente consegue programar. E assim, hoje muita gente que vai fazer o implante, vai fazer uma reabilitação, muitas vezes precisa fazer uma organização dos dentes que estão presentes. E eles não topavam antes, no passado, a entrar no aparelho. Então assim, hoje muitos colegas protesistas e implantodontistas falam assim, paciente, vai lá no Bruno, dá uma organizadinha, porque o nível de resultado final vai ficar muito melhor. Porque ao invés de colocar um dente muito largo ou desproporcional, a gente vai colocar dentro da sua proporção. E às vezes o dente está inclinado, e se você bota um implante ali, aquilo ali vai virar um nicho de acúmulo de resíduo, e por aí vai. Então assim, eu falo que o sistema de alinhadores ajudou demais os protesistas, os implantodontistas, e quem mais ganhou foi o paciente. O paciente. Ele saiu com o maior... Ele ganhou. O maior prêmio, né? Sim, sim. Logo no início, Camila, eu achei muito interessante, porque foram os pais dos pacientes, quando começaram a ver que não era mais um sofrimento, eles que aderiram. Ah, Bruno, olha só, eu sempre quis melhorar o meu sorriso. Porém, eu ia topar usar a mecânica convencional. Mas agora, vendo como é que funcionam esses alinhadores, eu topo. Então isso, assim, foi uma coisa que aconteceu muito no meu consultório. A adesão de pais que antes não topavam de jeito nenhum e agora retornando aos seus projetos, aos seus ideais de melhorar o sorriso. Porque fica bem discreto, né, o Invisalign, principalmente para adultos, né? Trabalho, né, meio social, meio empresarial. Eu digo o seguinte, o Invisalign, na verdade, ele não vai te prender ou não vai te travar na sua vida social. Então, assim, o Invisalign, o funcionamento dele, como, né, existe um mínimo de horas que você tem que usar, tá? Qual é esse tempo, Bruno? Então, isso é interessante. Esse protocolo de horas, ele pode ser variável, né? O que o fabricante indica é usar 22 horas por dia. Eu combino com o meu paciente. Se ele usar 20 horas média por dia na semana, eu já estou super satisfeito e ele vai trocar de 7 em 7 dias. Mas ainda assim, eu tenho um paciente que, Bruno, não conseguiu usar. Esquece. E aí? Aí ele estende um pouco o uso. Então, assim, o sistema é muito versátil. Então, assim, não é uma coisa rígida. Ah, eu não consigo usar 20 horas por dia. Tudo bem, você vai usar mais tempo. Então, assim, o sistema Invisalign, as vantagens dele, tem a ver com o tempo de uso. Se você usa as 20 horas, pelo menos, diárias, semanais, você vai trocar de 7 em 7 dias e a gente vai conseguir uma ortodontia na velocidade incrível, tá? E se você não consegue usar, você vai atrasar um pouquinho o seu tratamento, mas ele vai fluir, tá? Então, o tempo é variável conforme cada projeto e paciente. E aqueles pacientes que ficam incomodados, será que é porque às vezes atrapalha na dicção, né? Ou fica incomodado com alguma coisa? Porque machucar não machuca, né? Não machuca. Olha só, a dicção, eu falo que logo no início, nas primeiras horas, a gente tem uma capacidade de adaptação muito grande. E assim, logo quando você coloca, a alteração é mínima. Mas logo depois que você vai usando um pouquinho mais, você acaba adquirindo uma capacidade de reduzir o posicionamento da sua língua e os seus fonemas vão saindo normalmente, tá? Então é muito discreto, ele atrapalha muito pouco. Você que é de comunicação, você pode ter certeza que se um dia você vier usar, você vai ver que com o tempo ninguém nem percebe que você está com ele. Rapidinho se adapta, Rapidinho, né? se adapta, sim. Então não precisa ter esse receio. Não precisa. É assim, eu tenho diversos pacientes que hoje usam durante sua vida, né, diária, de jornada de trabalho, de lazer, não tem problema algum. Mas eu falo para o meu paciente o seguinte: o Invisalign, ele tem muita tecnologia. Se você tem um evento social para ir, se organiza, usa mais durante e mais depois. Mas no seu evento social, você vai sem. Coisa que o sistema convencional não teria condições de fazer. Sim. Então, assim, se você está nessa tecnologia, aproveite ela. Então, assim, eu tenho uma festa, eu tenho um casamento, eu tenho um evento que eu vou me maquiar, ou você quer ir bonito, você quer ir com a sua esposa, você quer ir com o seu marido.
Cara, vai sem. Uhum. Usa antes e usa depois. E vida que segue. Vambora. Funciona super bem. Ah, que legal. Bruno, e tem uma questão. Hoje o mal do século, né, é ansiedade, estresse, bruxismo. O paciente com bruxismo, ele pode usar o Invisalign? Não vai prejudicar, não vai estragar? Ó, eu falo o seguinte, todo paciente, na verdade, eu comento que hoje, quem não faz um apertamento dentário, né? Pois Quem não é, faz? todo Mundo tá faz. assim. Na pandemia, inclusive, o apertamento dentário, o bruxismo, foi assim, fator etiológico para extrações de muitos dentes que fraturaram, Uhum. né? As pessoas muito ansiosas, muito tensas, apertavam ao nível de trincar uma raiz e tiveram que fazer implantes. Com o sistema Invisalign de alinhadores, eu falo que é mais uma vantagem em relação ao sistema convencional. Porque o que acontece? Eu faço até a analogia de subir em cima de um telhado. Você, para subir em cima de um telhado onde ele não é bem estruturado, normalmente você tem que botar né? Eu não, mas os profissionais botam uma prancha, né? Sim. Um tapume para distribuir essa carga. O sistema Invisalign já faz isso. É uma plaquinha que vai ficar em cima e embaixo. Então você não faz mais a força em cima de um único dente. Essa força vai ser dissipada em um grupo de dentes. E automaticamente o seu organismo vai agradecer, porque você não vai ter mais desgaste dos dentes. E essa força que você fazia específica em um determinado dente, ela vai ser dissipada. Então, assim, para os profissionais que não sabem, o Invisalign, em relação a quem faz bruxismo, ele vai ajudar a distribuir essa carga. Então, normalmente, quem faz muito apertamento, que tem aquelas dores, quando coloca o Invisalign, na maioria das vezes, eles têm um relato de uma melhora. Porque vai sentir a mordida um pouco mais solta, muito mais protegida. Nossa, muito É isso aí. bom. Uma outra coisa que eu lembrei aqui, Bruno, que você falou que o Invisalign, na maioria dos casos, não precisa de extração. Mas e no caso do siso? Ah, esse ainda é um dentinho que muitos pacientes já, às vezes, não estão nascendo com siso, né? Aí o que acontece? O que eu faço? Qual é o nosso protocolo? Muitas vezes, né, que é uma coisa que eu não fazia lá atrás. Por exemplo, lá atrás a gente mandava extrair o terceiro molar, que é o siso, antes de colocar o aparelho. Hoje, eu gosto de preparar o sistema se eu tenho que empurrar o dente para trás, né? A distalização, ela é uma realidade hoje dentro do nosso planejamento. Porque a maioria dos problemas que nós temos na boca, normalmente, está associada à falta de espaço. Então, eu uso muito a distalização, que é recuperar um pouco esse espaço, né? Então, o paciente que tem o siso para ser removido, eu preparo, coloco o sistema e na programação eu falo, olha, lá no alinhador 4 ou no alinhador 5, você vai extrair seu siso. Ele extraiu o siso, aí o que acontece? Aquela parte óssea que está sendo neoformada ali atrás facilita a movimentação. Então é mais um ponto positivo para você aguardar o momento certo de extrair esse siso. Ah, então tem um momento certo ali que você vai recomendar. Tudo no planejamento inicial, tá? Isso tudo a gente fala desde o início. O paciente Esse planejamento é muito previsível, né? é muito Te legal. dá uma segurança de todo o seu processo ali, como está acontecendo. Sim, eu falo assim, quando a gente faz o planejamento virtual, que é chamado Clean Check, né? Então, assim, qual é o fluxo? O fluxo, o paciente chega na nossa clínica, primeiro a gente vai entender o que ele vai ter de queixa, né? Qual é a sua queixa? Ah, meu dente torto, minha mordida, eu não gosto que é muito para frente, eu não gosto que é muito para trás. Qual é a sua queixa? Beleza, entendemos ela. A gente faz uma avaliação clínica. Dessa avaliação clínica, a gente faz uma avaliação de scanner. Nessa fase, no scanner, eu consigo mostrar na tela quais são as alterações que a gente deve atingir e mexer. E aí, o paciente vai fazer as radiografias que são necessárias, e aí a gente vai para a parte de avaliação e planejamento virtual no software da Invisalign chamado CleanCheck. Esse software, ele vai dizer quando a gente vai empurrar esse dente, quando a gente vai terminar, e qual a expectativa disso. E durante as consultas no consultório, a gente vai saber se a gente está dentro do nosso planejamento ou não. Então, você está no alinhador 30. Eu já tinha que ter empurrado seu dente para trás até a posição X. O scanner vai falar assim, olha, você está no alinhador 30, ele empurrou até a posição X e está certinho. E o paciente vai ver isso. Então, isso é muito legal. Então, assim, eu não tenho mais aquela situação que acontecia muito, da mãe chegando no consultório, assim, doutor, e aí? Depois de um ano, né? Depois de um ano e meio. E aí?
tá indo bem? Ela não sabe se está indo bem ou se está indo mal. Isso era uma rotina. Não, está indo bem, tem um crescimento, tem isso. No sistema, eu vou mostrar, olha, o scanner está projetando isso aqui e já aconteceu isso aqui. Nós estamos exatamente dentro do que a gente havia previsto. E se algo de errado não está acontecendo por algum motivo, o scanner também mostra. Aí se algo de errado é o quê? É o paciente que não está usando legal. E aí se ele não usa legal, às vezes eu tenho que pedir, olha, você está no alinhador 30. E o scanner fala assim, ó, não tá legal, doutor. Aí eu falo assim, não tá legal? E no 29? Também não. E no 28? Também não. E no 27? No 27 tá. Aí adivinha? Cara, o paciente, volta pro alinhador agora, 28. Se o 27 já tá legal, ele volta pro 28. Então, assim, o sistema não avança se não tá indo bem. A gente só avança se tá indo bem. Por isso que a gente chama de previsível. Que bacana. Então, em algum momento ali, ele fez errado, né? Deixou de usar. Exatamente. Né? Então, assim, se algo aconteceu, a gente vai tentar entender o que aconteceu. Mas a previsibilidade com o scanner, que eu acho fundamental para a ortodontia hoje, ter um scanner, não só para ortodontia, mas toda a especialidade, né? E essa previsibilidade vai acontecer por conta do scanner. Tá? O scanner também nos mostra se houve uma gengiva que desceu. Então, assim, isso é muito legal, tá? Porque o que acontece? O paciente, a gente ficava muito preso no passado a olhar para as imagens e para as anotações, né? Só que meio milímetro, 1 milímetro na boca é muita coisa, mas numa foto não é. Então você não consegue, né? Então a gente ficava muito preso ao memorial. Eu acho que tá tudo bem, né? Por exemplo, os nossos pacientes do passado, a gente fazia o controle, né, das revisões para saber se está tudo bem, as contenções e pelo aspecto visual. Hoje o nosso controle é totalmente digital. Eu vou no último escaneamento dele, faço um novo escaneamento, sobreponho imagens. Eu falo assim, cara, tá estável, tá ótimo. Não tá estável, seu dente mexeu. Você não tá usando a contenção? Então eu consigo interceptar muito mais os problemas hoje no início. Então assim, no passado, Bruno, meu dente entortou. E agora? Aparelho de novo. E agora? Aquisição de novo aparelho. Você não usou a contenção. Então, hoje no sistema Invisalign, a gente tem alguns módulos de tratamento que eu consigo fazer esse acompanhamento e o paciente não tem que fazer aquela aquisição toda de novo. Ele paga um novo planejamentozinho, né, de serviço e uma taxa de envio. E a gente consegue, às vezes, aproveitar toda a dinâmica lá de trás. Então, eu falo assim, hoje, dentro da minha programação, isso é muito importante. O sistema Invisalign tem vários pacotes, né? De uso, vamos assim dizer, de número de alinhadores. E aí a gente sempre prefere usar os pacotes mais completos. Por quê? Essa fase de contenção, a gente pode se deparar com um problema. Você tinha um dente muito torto, você não usou sua contenção, seu dente entortou. E agora? Tem que pagar tudo de novo? Então, no nosso protocolo, a gente acaba conseguindo fazer com que o paciente só faça o custo da parte de serviço de planejamento. O custo de aquisição ele já fez lá atrás. Então, isso é fantástico. Na mecânica convencional, eu tinha que cobrar um outro aparelho, porque eu tinha que comprar um outro aparelho. E vida que segue. Então, a gente tem essa desenvoltura em relação aos alinhadores superior ao sistema convencional também nesse modelo aí. E, Bruno, você já atendeu finalizados, né? Mais de 500 casos, né? A gente tem bastante casos. Bastante, né? Eu vi que o seu público varia muito, né? Você tem criança, você tem adultos, tem um mais velho também, né? Assim, como eu te falei, a adesão dos pais foi assim, foi fantástica. É muito grande, é muito grande. E outra, a adesão também de pacientes jovens, porque a ortodontia acabou mudando um pouquinho. A gente já chegou no consenso que esse acompanhamento da dentição mista para permanente é fundamental. Então, assim, a postura de língua, né? Vamos falar um pouquinho dos fatores etiológicos dos problemas de boca. Todos eles normalmente estão inseridos ali na dentição mista. Então, com 7 anos, se eu consigo interceptar ou falar para o pai, a parte respiratória precisa de um suporte. Vai no otorrino pediátrico. Vamos desenvolver um fluxo nasal. Essa orientação, às vezes, é decisiva para um problema ser amenizado lá na frente. A parte fonética, né? De língua, de postura de língua. Então, assim, se o paciente vai
fazer uma terapia com fono. No sistema de alinhadores, ele tira, não tem muita alteração fonética. Então, assim, as fonos também adoram receber os pacientes com alinhadores, porque também não tem esse tipo de problema. Então, assim, mas o mais importante que eu acho é interceptar os problemas antes mesmo deles se enraizarem, de dificultar, né? A parte muscular, mudar essa postura de músculos, é bem legal. Então, essa parte da infância acaba, já cuidando ali, acaba proporcionando uma qualidade de vida melhor para um adulto, um futuro adulto, né? Total. Na verdade, o que acontece muito, tá? Acontece muito ainda. Todos os pacientes que a gente faz a interceptação nessa fase, chega na fase de adolescente, o tratamento é Tranquilo. moleza, desculpa a palavra, mas assim, é muito mais fácil. Então, assim, todo paciente que a gente vai guiando, na verdade, a gente vai cadenciando ou eliminando as interferências, chega lá na frente, o que se tem que corrigir e o resultado final são bem superiores ao que pegar um paciente que já cresceu errado ou que tem uma face que acabou crescendo no sentido não favorável. Então, assim, essa interceptação é fundamental. Entendi. Bruno, esse aparelhinho que você trouxe não é aquele que tem borrachinha, né? Esse tradicional. Então, esse aqui é o autoligado. Esse é o autoligado. Né? A gente veio do convencional, das borrachinhas. Na verdade, no passado, os dentes eram anelados, né? Eram bandados, todos os dentes. Aí foi mudando para a colagem dos aparelhinhos, né? Dos brackets. Aí dos brackets veio as borrachinhas, né? A princípio, às vezes até os amarrilhos de metal. Depois veio as borrachinhas coloridas, que os pacientes adoravam. Eu tô indo trocar a borrachinha, né? Vou fazer de acordo com o meu look da semana. E aí, o que aconteceu com a ortodontia? Toda assim, a necessidade dela foi tentar desenvolver um pouco mais de velocidade. Porque era muito traumático e era muito demorado. Então, o tratamento ortodôntico no passado era uma vida. Né? Eu converso com alguns pais e falo assim, Bruno, você já faz parte do meu planejamento financeiro, né? Porque a gente pegava criança com ortopedia, aí ficava 2, 3 anos, aí depois esperava um pouquinho, aí vinha o aparelho fixo. Então a gente ficava com o paciente muito tempo. Hoje as coisas são mais rápidas, né? Então o autoligado, ele veio também com esse objetivo de tentar deixar uma mecânica mais leve e mais rápida no alinhamento e por aí vai. Aí o que acontece? Esses aparelhos aqui, eles aí não precisam ser presos, né? Então, fixos. No sistema Invisalign, cada alinhador já tem uma programação. Então, por exemplo, para mim conseguir desentortar um dente aqui na frente, a gente vai fazer a seguinte conta. Esse dente, eu vou desgastar espaço, eu vou desgastar o dente para arrumar espaço, eu vou projetar esse dente para frente, eu vou empurrar esse dente para trás. Então, assim, as possibilidades são muito maiores. Tá? Então, em relação aos aparelhos tradicionais, a gente tem algumas vantagens, tá? Quais são elas que eu normalmente explico para os nossos pacientes? Para mim, a primeira vantagem é possibilidade de movimentos diferentes e de formas mais fáceis que a gente tinha no passado, que é a distalização. Para mim, ele é fantástico. Eu uso muito a distalização porque eu sou conservador. Eu não gosto de extração e nem gosto de desgastar dente. Tá? O desgaste dos dentes hoje é muito mais seletivo. No CleanCheck existe uma análise que a gente avalia que o tamanho dos dentes estão lá, que é a discrepância de volta, a gente vai ver se existe uma necessidade de um dente muito mais largo que o outro sofrer alguma alteração anatômica, de tamanho, por desgaste. Fora isso, eu gosto de usar os recursos de distalização. Então, assim, essas possibilidades de movimento é uma das grandes vantagens. E a outra que eu vejo é a parte do removível. O conforto de você comer, passar o fio dental, escovar o dente bem, sem sombra de dúvida. Isso faz um diferencial enorme. E como as forças são mais distribuídas, a gente consegue fazer uma movimentação até mais rápida, tá? Em alguns casos, metade do tempo. Então, se eu ia gastar 3 anos num tratamento fixo, né, 3, 4 anos, às vezes eu consigo 10, 12 meses no tratamento Invisalign. Então, essa velocidade de tratamento, ela é incrível, é muito legal, muito bom. Bruno, mas muitos pacientes, eu ouço muito, né, questão do custo. Sim, todo mundo. É complicado, mas
No Instagram mesmo, muita gente pergunta. Todo mundo pergunta, né? Quanto que é? Então, assim, a parte de custo. O que eu falo? Como o Invisalign é mais rápido, os custos também são aparentemente maiores, porque ele é mais rápido. No sistema convencional, como os tratamentos são mais longos, isso é diluído. O que eu falo para o paciente é, você vai ter um custo no sistema Invisalign normalmente 25% a 30% superior ao custo do convencional. Porém, o seu tempo de tratamento vai ser reduzido pela metade, na maioria das vezes. E outra, você vai conseguir fazer movimentos que no outro sistema são mais difíceis de acontecer. Por exemplo, eu preciso empurrar um dente para trás para recuperar espaço. No sistema convencional, você lembra daquele aparelho freio de burro? Lembro, nossa. Você acha que algum jovem usaria hoje? Não usaria, não é? Eu acho que a geração do bullying não vai usar. Então, no sistema Invisalign eu consigo empurrar, chama-se distalizar o dente para trás. Então, isso é diferencial. Então, assim, esses pacientes, com relação voltando agora à questão do custo, não é só a velocidade do tratamento, mas as possibilidades de resultado final. Então, assim, a mecânica do sistema convencional é muito de projeção, de projetar. O do alinhador, não. Do alinhador você consegue definir se você quer projetar ou não. Então, assim, como o arco aqui no aparelho convencional, ó, como o arco normalmente ele fica à frente do centro de resistência, há sempre uma tendência de alinhamento de projeção. Já vi. Ok? Você pode reparar que todo mundo que usa aparelho convencional, os brackets, esse primeiro alinhamento normalmente é de projeção. No sistema Invisalign, não, eu consigo controlar, porque eu consigo distalizar, eu consigo pedir para que não haja isso. Então, assim, a dinâmica é diferente. Em correlação ao custo, a diferença é de 25% a 30%. Um pouquinho superior, porém com vantagens para mim. Você está pagando muita vantagem, né? Tecnologia, né? Inovação. Você já tem uma previsão do começo ao final do procedimento, né? Do seu caso. Então, assim, você já consegue enxergar você com a boca, com os dentes tudo certinho, tudo alinhado. Sim. Né? E assim, a parte, Camila, que a gente ainda tem um pouco de dificuldade, porque o sistema Invisalign é bem antigo, né? O sistema é muito antigo. O sistema eu acho que tem mais de 14, 15 anos. Só que ele era restrito. Ele era para pequenos movimentos, para pequenos dentes tortos. E a gente tem ainda muito colega, bons profissionais excelentes, que ainda não aderiram por uma experiência negativa do passado. Então, assim, o sistema passou por uma alteração muito grande de 2017 para 2018. E a gente teve a felicidade de entrar nesse sistema em 2018. E muitos colegas com aquela experiência negativa não quiseram. Ainda não aderiram, ou não tiveram a experiência ou a vivência de absorver a técnica. E, de fato, o que eu quero falar, eu faço essa analogia igual um esporte que eu adoro. Né? Você já surfou na sua vida? Você já viu o surf? Isso é muito bacana, né? Você olha assim e fala assim, nossa, que delícia. Você vê aquele mar, parece fácil. Aí imagina o seguinte, você, Camila, comprou uma prancha de surf, você resolveu começar a surfar. Aí você foi surfar. No primeiro dia, só queda. Não conseguia nem apoiar em cima da prancha. Aí no segundo dia, só queda. No terceiro dia, você consegue ficar em cima da prancha, mas não conseguia descer em pé. Quarto, quinto dia, sexto dia, sétimo dia, acabou suas férias, você surfou. Deitada, mas surfou. Aí, você, numa conversa lá na frente com uma amiga sua, cara, esporte, você gosta de surf, Camila? Aí você fala assim, cara, eu já surfei, mas eu não curti. Então, hoje eu vejo que acontece muito isso. Alguns colegas que não possuem scanner às vezes, que não conseguem ter as ferramentas e que não deram tempo, nem fizeram todo, vamos assim dizer, o aprimoramento que é necessário para essa técnica, tá? Às vezes o especialista de ortodontia, ele é muito fera no sistema convencional, que foi a nossa base, foi a minha formação, é a formação atual hoje, né? E os alinhadores vieram com uma dinâmica completamente diferente. Ei, a proposta é outra. O raciocínio de como empregar força também é outro. Então, assim, quando você tem um insucesso e você não teve ainda tempo, nem deixou maturar, eu falo assim, né, a experiência tem que acontecer, tem que passar na sua mão algumas vezes para você pegar. Então, assim, eu vejo que esse talvez é um dos pontos que a odontologia digital
né, tá cada vez mais entrando nos consultórios, mas trabalhar com o sistema de alinhadores, né, não é simples, não é fácil, tá? Tem que ter um conhecimento. Porque eu falei um monte Bruno? de coisa aqui, parece que é tudo muito fácil, né? Aham. E que é o Invisalign o Invisalign que resolve. Eu falo assim, olha, o Invisalign é uma ferramenta. Uhum. Eu deixo isso muito claro, porque o que acontece? Às vezes um paciente vai em um outro consultório, vem no nosso consultório, e às vezes a gente fala coisas distintas e diferentes, talvez pela vivência, e aí o paciente fala assim, Bruno, mas é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Fala assim, você lembra do Ivo Pitangui, que era uma referência em cirurgia plástica? Ele operava com bisturi. O bisturi era uma referência. O bisturi na mão do seu João não vai fazer a mesma coisa que o Ivo Pitangui. Isso aí. Né? Então, assim, o sistema Invisalign é muito legal, uma ferramenta fantástica. Recomendo, indico para todos os colegas, né? A gente ajuda muita gente que tem dúvida, né? Colega do passado. Mas eu falo, tem que estudar, tem que fazer um monte de curso. Hoje, assim, eu não sei nem quantos cursos já fiz extras, né? Com americanos, com suíço, canadense, espanhol, enfim, muita gente de fora. E toda hora vem uma novidade. Então, assim, essa autorreciclagem é necessária. Uhum. A gente estava no Canadá, agora tem uns 15 dias, e assim, eu tô assim, apaixonado de tanta tecnologia que vai chegar. Tanta coisa nova vai chegar. Então a gente foi no Canadá, eram 300 ortodontistas de todo mundo, que mais tinham experiência com o Invisalign, né? E assim, a nossa delegação aqui do Brasil, se não me engano, tinha 17, 18 pessoas. Na América Latina, acho que tinha 22. E a gente foi, primeiro para fazer, né, uma troca de ideias. Foi muito bacana, né? Você conhecer, estar numa mesa com italiano, com japonês, com sul-coreano, com indiano. E aí os diretores da Invisalign chegam, e aí? O que vocês acharam? O que pode melhorar? Então, assim, é muito legal. Você vê que o que você vem fazendo vai ainda melhorar. Vai chegar coisas novas até o final do ano aí que eu não pode falar tudo ainda, né? Mas que vão ser, assim, fantásticas para os pacientes. Eu acho que o maior beneficiário aí é o paciente. Ele ter um sorriso bonito e agradável não vai ser mais um problema. Só se você tem essa vontade, né? Eu falo assim pro meu paciente, né? Se você tem esse sonho, cara, hoje não é mais um problema, né? E assim, a gente vê que tá uma moda aí de lente de contato, né? Tá uma moda, uma moda. E assim, eu sou muito conservador, né? Então assim, igual eu tô falando que eu não gosto de distração, não gosto de desgaste, e o sistema Invisalign, muitas vezes, eu consigo mostrar para o paciente que o problema dele não é lente de contato. Ele pode ficar com o dente natural dele. Então a gente vai clarear, hoje tem diversos, mas eu tenho uma experiência super negativa com clareamento. Eu vejo muito isso, ó. Tem sensibilidade. Então, assim, hoje existem protocolos muito, muito eficientes para clareamento, que eu acho que resolve. E hoje o sistema Invisalign corrige muitas vezes os problemas. E se há necessidade de alguma alteração anatômica, de alguma correção, a gente faz esses complementos com resinas compostas, direto. O paciente vai no consultório e faz direto. Procedimento que não é de alto custo e que já deixa o sorriso lindo, maravilhoso. Então, assim... Natural, né? E natural. A gente fala, assim, em off, né? Mas entre alguns colegas, que, assim, o exagero das lentes de contato vão gerar retrabalhos no futuro. Então, assim, eu tenho uma filosofia, eu acredito muito nela, eu sei que a parte de lente de contato, ela é custosa, para o consultório é fantástico, né, porque é um valor muito alto, porém, eu sou muito cauteloso entre desgastes. Desgaste de dente para botar uma prótese, eu evito, né, algumas pacientes mais jovens, eu vou lá, tiro isso da cabeça delas, e elas normalmente falam assim, ainda bem que você me convenceu, porque senão eu ia ter desgastado o dente. E é irreversível, né? Irreversível. Eu falo o seguinte, Camilo, tudo que é irreversível, a gente tem que pensar 2, 3 vezes, né? Antes de fazer. Principalmente quando a gente é jovem, tá? Então, assim, eu vejo alguns trabalhos
não criticando, né? Eu entendo, e às vezes também é uma questão do paciente, tá? Tem um paciente que quer, porque tem um perfil de exigência estética extrema, e às vezes também não quer passar por um procedimento. Legal, mas desde que isso seja conversado. Então, assim, hoje em dia, a gente chegar numa dinâmica de sorriso natural e estético, de forma conservadora, eu acho que é o caminho. É o que a gente pratica lá no consultório. Bruno, e o Invisalign, ele, lógico que todo mundo tá buscando a estética, né? Porque todo mundo quer ter os Sim. dentes ali, né, retinhos, Sim. mas ele é mais para saúde bucal, né? Porque o dente muito apinhado, não consegue passar fio dental, muito risco de cárie, né? Total. Olha só, todo planejamento, a função tem que vir antes da estética. É muito difícil só ter função e não ter estética, ok? Mas hoje a função e a estética elas têm que andar uma do lado da outra. Andar uma do lado da outra. Então, assim, o que aconteceu muito, assim, na parte funcional, que é o que também aparece muito no consultório, eram aqueles pacientes que tinham aqueles casos só cirúrgicos, né? Bruno, mas cirurgia, cortar o osso, jogar pra frente, jogar pra trás, que não tinha jeito, era só isso. Hoje, muitas vezes, a gente consegue camuflar o problema por conta da distalização. Por exemplo, se o paciente tem, né, aquela mordida que a gente chama de classe 3, que é um queixo para frente, mas existe uma condição de inclinação que eu posso empurrar o dente para trás, inclinar o dente para trás, inclinar o de cima para frente e fazer uma compensação. No sistema Invisalign hoje, às vezes eu consigo tirar o paciente da cirurgia. Caramba! É muito legal. Por isso que eu falo, a distalização para mim é a revolução da ortodontia. Né? A distalização, ela eliminou muitos dentes de serem extraídos, eliminou muitos desgastes e eliminou, assim, ou deu condição de pacientes que não mordiam direito ir para uma condição de camuflagem e que tivessem pelo menos uma condição funcional. Então, assim, mudou muito a vida dos nossos pacientes. É uma tecnologia que, assim, vale muito a pena, né? Porque Vale. proporciona conforto, né? Uma previsão, como vai ficar seu caso, evitar muitas cirurgias, né, que poderia estar passando ao longo, né, daquele período que ele está com o aparelho. Então, e outra coisa, você pode comer qualquer coisa, né, Bruno? Nossa, eu falo o Porque seguinte... tinha restrição no outro, né? Tinha coisas duras, crocantes, fibra, né? Não podia. E às vezes embolava o fio dental. Eu vou falar assim, o sistema convencional, a parte muito complexa dele era a parte de higiene, a parte de limpeza. E assim, eu já tive sucessos também com relação a cáries residuais. Por exemplo, o paciente não passava fio dental. Aí na hora de tirar, e uma cárie interproximal, o início dela você não consegue ver. Né? Tá inerente lá ao fio dental. Aí você imagina, você tem uma filha de 15 anos. Tá lindo o tratamento. Tirou o aparelho, vai fazer a radiografia, tá com a cárie. Cara, a mãe fica arrasada. E essa cárie foi o quê? Foi o aparelho que causou? Não foi o aparelho que causou, mas ele contribuiu para ela. Limitou, né? Limitou a parte de higiene, tá? E assim, muitos pacientes, eu falo assim, mas eu não, né, eu tenho uma viagem para fazer. Então, os processos e os protocolos, gente, são ajustados. Então, assim, o sistema Invisalign, ele dá condição a qualquer um fazer. Por exemplo, tem uma paciente que eu atendi até hoje de manhã. O filho dela, ela vai fazer uma viagem com o filho para Disney. E Bruno, e lá na Disney, o que eu faço, Bruno? O que você faz? E agora? Porque ele não vai conseguir trocar. Ok. Estabiliza o alinhador que ele tá. Mas ele não vai usar durante o dia. Ok, usa de noite. E mantém. E aí, vai atrasar. Tá bom, vai atrasar 15 dias. Vida que segue. Então, assim, as dinâmicas, elas são muito ajustáveis. Você consegue mexer dali, ajustar daqui, pro seu dia a dia. Então, cada caso, a gente trata com um protocolo definido, um protocolo próprio para cada um. Então, não é um problema. Não é um sofrimento. Eu acho que, assim... É um incentivo. Eu gostaria que ficasse esse incentivo para quem quer corrigir o seu sorriso. Busca, corre atrás. Eu vou falar assim, vale muito a pena no final o resultado de um sorriso bacana, de você ter uma autoestima de poder sorrir e assim
com qualidade, faz diferença na sua vida. Muito, muito bom. E recuperar toda a parte funcional, né, Bruno? Que é também o Principalmente, principal, né? Principal. Função e estética tem que estar um do lado do outro. É isso aí. Muito bom. Bruno, nosso bate-papo foi muito bacana. Legal, né? A gente destrinchou, né, bastante. A gente falou um monte. Só fiquei curiosa, essa caixinha que você trouxe. Tá. Como vem? Ó, conta aí. Então eu vou contar, eu vou só fazer uma retrospectiva do fluxo. Imaginamos, você, Camila, chegou lá na minha clínica e falou, Bruno, eu acho meu dente um pouco para frente, pro lado. Que seja. Aí eu vou te avaliar clinicamente e vou fazer um escaneamento. Fiz o escaneamento, fiz uma simulação. Você vai sair de lá já com a sua simulação. Camila, vê isso aqui. Nossa, adorei. É isso que eu quero. Ótimo. E agora? Agora é o seguinte, eu vou fazer um planejamento digital para a gente pedir seus alinhadores. Aí eu abro o seu Clean Check, que é esse planejamento virtual. Pedir esses alinhadores com todas as ressalvas. Eu vou te falar, se o seu dente é muito largo, se o seu dente vai para frente, vai para trás, se eu vou ter que fazer algum ajuste, se eu vou te sugerir no final fazer algum incremento, tudo isso você vai saber antes de começar. Seus alinhadores chegaram. Aí seus alinhadores chegam assim, ó. Nessa caixinha, tá? Ó. E aí ele vem. Todos individuais. Todos eles individualizados, ó. E aí ele vem com esse lacre, ó. Esse aqui é um caso modelo. A gente tira esse lacre. Você vai pegar os seus alinhadores e vai usar. E está lá. 7 dias, a cada 7 dias você recebe um mapinha. A gente manda um aplicativo para você te ajudar a lembrar, para você marcar. E aí você vai trocando seus alinhadores. Aí eu vejo o seu caso em intervalos de entre 8 a 10 alinhadores. O scanner vai fazer a varredura e vai me falar assim, a Camila está no alinhador 10. E aí, Camila? É muito inteligente. É fantástico, Camila, é fantástico. Eu acho que é revolucionário, abre possibilidades para diversos tratamentos, não é invasivo, é muito confortável, é estético, enfim. E você que iria tratar talvez com mecânicas mais pesadas, estude, vê se o Invisalign consegue te ajudar. Eu acho que ele vai às vezes te surpreender. Muito bom, Bruno. Olha, foi um prazer ter você aqui no nosso podcast. O prazer foi meu. Espero mais episódios. Vamos. Né? Mais sim. Conteúdo. Qualquer dúvida que tiver aí dos seus seguidores aí, vai ser uma honra poder esclarecer. O sorriso está super em alta. A gente vê que os celulares hoje filmam em 5K, 8K, né? As televisões cada vez com resolução de altíssima performance. Então, assim, o sorriso, inclusive lá no Canadá mostraram um estudo dizendo o quanto que um sorriso bonito impacta na sua vida também profissional, né, e pessoal. Então, assim, eu dou essa deixa. O sorriso, ele desarma, às vezes, muito uma pessoa, ele abre portas. Então, quem tem um sorriso que pode ser melhorado, invista, né? Invista, que vai valer a pena. Verdade. Tá? Então foi uma honra. Ai, que bom, Bruno. Olha, gente, a gente vai ficar por aqui. Não deixe de seguir o nosso canal, ativar o sininho. E se você tiver alguma dúvida sobre o Invisalign, você pode deixar pra gente aqui nos comentários que o Dr. Bruno vai responder depois. Com certeza, uma honra mesmo.